Fala pessoal, vamos aqui com dicas para manter o foco. Falarei aqui de várias dicas para vocês que eu utilizo para manter o foco quando estou estudando, principalmente quando estou estudando, e que me ajudam bastante. Então eu falo ela para vocês agora, para vocês aplicarem elas se vocês ainda não conhecem. Antes de começar aqui com as dicas, eu peço para vocês curtirem esse vídeo. Curtir me ajuda muito, para vocês se inscreverem, para continuarem recebendo conteúdos aqui no canal e para vocês comentarem aqui nos comentários Filosofar é Preciso. Bora então para as nossas dicas. Eu destaquei aqui 10 dicas e vou então falar de cada uma delas agora. A primeira dica é: estabeleça metas menores. Divida tarefas grandes em tarefas menores e gerenciáveis. Isso facilita o acompanhamento do progresso e mantém a motivação. Desde sempre, ou melhor, desde quando eu li Descartes, Discurso do Método, a parte das 4 regras do método cartesiano, eu aplico isso nos meus estudos. E aqui nós podemos até entender essa dica a partir do método estrutural, da leitura estrutural, do tipo de leitura estrutural, que é o seguinte: dividir tudo em partes menores. Se eu estou lendo um livro, eu não posso pensar que eu vou ler aquelas 500 páginas numa vez só, mas eu vou ter partes para ler. Então eu vou ler 20 páginas, depois mais 20, dividir a obra em várias partes. Por quê? Porque quando eu tenho na minha frente apenas 20 páginas, 10 páginas e não 1000 páginas, aquilo se torna algo realizável. Então, quando eu divido as minhas tarefas, os meus assuntos que eu vou estudar em tópicos pequenos, eu vejo o início e o fim daquilo, e aquilo me motiva para concluir. Toda vez que eu preparo uma aula, e a aula, por exemplo, tem 3 horas, eu divido em 3 momentos, 1 hora cada. E cada momento eu divido também em partes menores, porque assim eu vou cumprindo parte a parte. E quando eu vejo, eu consegui concluir o todo, sem ter aquele peso do todo nas costas o tempo inteiro. Então, dividir em partes menores ajuda muito na hora de realizar uma tarefa, principalmente nos estudos. Segunda dica: mude seu ambiente. Altere seu local de trabalho de vez em quando para evitar a monotonia e manter a mente alerta. Faça isso para outras atividades também da sua vida. Local que você pratique esportes, ou, por exemplo, outro exemplo que eu uso muito, pegar caminhos diferentes para ir ao trabalho, para ir à faculdade. Mudar o ambiente é, de certa forma, não cair na monotonia e seguir no automático. Muitas vezes a gente está tão acostumado com alguma coisa e segue no automático. Quando a gente muda, a gente fica alerta, porque coisas novas surgem. Então, essa é uma forma que, não sempre, mas de vez em quando é interessante. Eu sempre vou pelo mesmo caminho quando eu vou para a universidade. De vez em quando eu mudo de caminho, porque aquilo é como se eu não fosse no automático, é como se aquilo de fato estivesse acontecendo, porque quando eu vou no mesmo caminho parece que eu não fiz nada diferente e eu nem percebo que eu estou indo, porque está indo no automático. E isso também vale para os estudos. É interessante de vez em quando mudar o ambiente de estudos. Estudar na biblioteca, estudar numa sala diferente, enfim, isso acaba ajudando e eu faço isso e isso é favorável para os meus estudos. Terceira dica: silencie notificações. Bom, aqui é o celular. O celular é o pior dos piores inimigos que tu pode ter para ter uma vida de estudante. Desative notificações de aplicativos e redes sociais para evitar distrações. E quando você estiver estudando, afaste-se do celular. Toda vez que eu sento para estudar, eu pego o celular e coloco em outro lugar. Eu não deixo o celular próximo. Por quê? Porque eu vou ter aquela vontade de mexer no celular, de abrir uma rede social, eu deixo ele longe. E eu tô lá naquelas tarefas que eu mencionei anteriormente, naquele pequeno bloco, né? Quando eu estabeleço metas menores. Eu estou focado naquilo e eu só saio quando terminar aquilo. Então, e até tu tá estudando e tu tá com o celular distante e tu tem uma ideia, tu lembra que tu tem que fazer alguma coisa ou tu tem qualquer outra ideia, por isso eu sempre deixo um papel e uma caneta próximo, né, para anotar as ideias que surgirem na nossa mente. Eu até intitulo esse papelzinho de esquecimento. Por quê? Porque eu vou. Tudo aquilo que me atrapalhar, que passar pela minha cabeça e eu tenho que lembrar para fazer aquilo, eu coloco no papelzinho. Porque esse papelzinho é o meu esquecimento daqui. Porque ele está aqui agora, eu não preciso mais lembrar. Então me ajuda a esquecer essas coisas que vão me atrapalhar na hora de estudar.
Então, de novo, te afasta do celular. Segundo, deixa um papelzinho, uma caneta, alguma coisa no lado, e toda vez que tu está estudando e tu lembra de algo, anota. E aí tu volta para aquilo que importa, que são os estudos. Isso, inclusive, eu faço quando eu vou dormir. Quando eu deito, eu tenho alguma ideia, enfim, e aquilo eu acabo ficando martelando aquilo na cabeça, fico pensando, e quando eu percebi, eu passei 1, 2 horas pensando naquilo e não comecei a dormir. Então eu sempre tenho esse papelzinho ou um bloco de notas no celular, se eu tiver o celular próximo, no caso não quando estou estudando, né? E deixo lá no meu bloquinho esquecimento. Né? E coloco tudo aquilo lá que eu preciso esquecer, que eu não preciso ficar lembrando e martelando na cabeça, eu jogo naquele bloquinho de notas. Porque eu sei que aí eu vou lá e lembro o que tem lá e faço quando for necessário. Quarta dica, pratique a técnica Pomodoro ou, a segunda opção aqui, faça blocos maiores de estudo. A técnica Pomodoro é aquela clássica de 25 e 5 minutos. 25 minutos concentrados, 5 de descanso. Ou 10 ou 15 de descanso. Mas tu tem um momento total de concentração nos estudos, que é 25 e 5. Eu usei muito essa técnica, principalmente quando eu comecei a estudar. Porque eu não tinha o hábito de estudar. E passar 25 minutos estudando, concentração máxima, foco total, nossa, era muito difícil. Hoje em dia eu sou estudante desde 2003, assim, estudante profissional que eu me dedico integralmente a isso. Graduação, mestrado, doutorado, docência. E hoje em dia, então, eu faço blocos maiores. O que eu faço? Eu estabeleço dias da semana. Eu, por exemplo, estabeleço que de segunda a quinta eu terei 3 blocos de 3 horas de estudo. Então, eu estudo de segunda a quinta 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, 3 horas de noite, ou 3 horas vespertino-noite. E são 9 horas de estudo por dia. E eu consigo me concentrar durante 9 horas. Né, em 3 momentos, 3 horas de cada. E normalmente esses 3 momentos, 2 momentos são de estudo, onde estou lá lendo, estudando, preparando algum material, escrevendo algum texto, um artigo. E o terceiro momento é o momento que eu dou aulas. Então sempre tem um momento onde eu estou dando aula, seja de manhã, de tarde ou de noite, e os outros 2 momentos eu estou estudando. Então eu consigo fazer isso hoje, por quê? Porque é muita prática, vem do hábito. Eu faço isso há muito tempo e hoje eu consigo manter a concentração durante 3 horas. Né? E o momento, inclusive, por isso eu chamo esse momento também de dar aula, de estudo, porque é uma forma excelente para estudar. Dando aula, explicando o conteúdo para alguém, nós memorizamos aquele conteúdo e é bem mais difícil esquecer. Então, eu uso 2 momentos do dia para aprender coisas novas. E o terceiro momento eu uso para revisar, porque dar aula significa revisar o conteúdo que eu já sei. Então é nesse formato que eu faço. Sempre 2 momentos aprendendo algo novo que eu não sei e um terceiro momento revisando. Como eu reviso? Bom, eu aproveito com o meu trabalho. Eu dou aula. Ou eu gravo uma aula, né? Ou eu dou uma aula presencial na universidade, ou gravo uma aula para os meus cursos. Próxima dica: exercícios. Exercícios físicos são fundamentais. Faça pausas para se exercitar, mesmo que seja apenas uma caminhada rápida. Isso ajuda a manter a energia e a concentração. A dica, claro, é ter uma vida saudável, e isso envolve dormir bem, comer bem e fazer exercícios. 3 pilares que não podemos deixar de lado hoje em dia. Nós temos que cuidar disso, temos que cuidar da nossa saúde física, porque a nossa saúde psíquica, o nosso pensamento, o nosso chamado palácio da memória, como está presente, por exemplo, em Santo Agostinho, em Sherlock Holmes, ele precisa do corpo. É corpo e pensamento. Então nós temos que cuidar do corpo também, porque isso nos ajuda a ficar mais tempo concentrado, isso nos ajuda enfim, ao estudo de modo geral. Então, eu sempre bato nesse ponto, né? Ter uma vida intelectual exige também ter uma vida saudável. Isso envolve dormir bem, dormir 8 horas por noite, é o que eu sempre faço, eu priorizo isso, 8 horas de sono, comer bem, não comer tanta besteira, mas comer bem e fazer exercícios. Próxima dica, meditação. Pratique técnicas de meditação e atenção plena para melhorar a concentração e o foco. Quando nós precisamos, isso é super interessante também realizar. Próxima dica, varie suas tarefas. Alterne entre tarefas diferentes para evitar a fadiga mental e manter a motivação.
É importante ter uma rotina, sim, é importante ter um padrão de vida, sim, mas é importante também modificar de vez em quando, para justamente criar essa fadiga mental e assim manter a motivação. Por isso, como eu disse anteriormente, de segunda a quinta eu faço esses 3 momentos de estudo, por isso eu deixo a sexta-feira somente para as atividades diversas. Eu tenho que ir para o médico, sexta, eu tenho que cortar o cabelo, sexta, eu tenho que fazer compras, sexta, eu tenho que... qualquer coisa. Eu tenho que marcar uma reunião, onde eu posso marcar a reunião, sexta. Né? Eu tenho que fazer a leitura de alguns trabalhos de alunos, sexta. Porque assim eu fico com segunda a quinta livre, sem tarefa, sem compromisso algum, somente foco nos estudos. E a sexta é o dia onde eu realizo tudo aquilo que eu tenho que realizar durante a semana, jogo tudo na sexta. E sábado e domingo é o momento de descanso, então segunda, quinta, estudo, sexta, realização de várias tarefas, sábado e domingo, descanso. Descanso, passeios, visitas aos pais, etc, etc. Então, é mais ou menos assim que eu organizo e assim eu vou variando as tarefas, né? Próxima, recompense-se. Estabeleça recompensas para quando você concluir tarefas ou alcançar metas. Isso ajuda a manter a motivação e o foco. É importante ter, sim, objetivos, mas não só pensar no objetivo, porque quando nós pensamos no objetivo, quando nós alcançamos a meta, o objetivo, aquilo acabou. Não, tu tem que pensar no processo, né? Então, é processo mais objetivo. Tu tem em mente um objetivo, mas o mais importante ainda é o processo. Eu quero concluir o livro que eu estou escrevendo, mas o mais importante é se sentir escritor. Eu quero concluir a faculdade que eu estou fazendo, mas o mais importante ainda é se sentir um estudante. Porque sendo escritor, sendo estudante, tu vai aproveitar o processo. Então, na vida de estudos isso é fundamental, tem que aproveitar o processo. E esse lance das recompensas acaba sendo uma espécie de moeda de troca. É um pouco do comportamentalismo aqui em jogo, mas funciona. Então, de vez em quando eu estou muito cansado e eu penso, não, eu vou terminar aqui porque depois eu vou assistir um capítulo de uma série que eu gosto. Eu vou terminar aqui porque depois eu vou ficar, sei lá, na sacada tocando violão. Eu vou terminar aqui, eu vou pensar alguma coisa que eu curto e que eu estou muito cansado no momento que eu estou realizando, mas eu penso logo depois, não... Então, eu vou lá, termino para depois fazer aquilo. Então, as recompensas são interessantes também. Próxima dica, priorize. Identifique as tarefas mais importantes e concentre-se nelas primeiro. Prioridade é fundamental, porque quando nós temos 10 tarefas na nossa frente e não há prioridade, bom, qualquer uma serve. Mas há coisas que tem que estar lá no topo, né? Então, prioridade na hora de estudar, prioridade na hora de cumprir as tarefas é fundamental. E por fim, a última dica sobre música ou ruído ambiente. Experimente ouvir música instrumental ou sons ambiente para ajudar a manter o foco. Óbvio, se isso ajudar. Muitas pessoas preferem o silêncio, né? Então, a dica fundamental aqui é tenha um ambiente favorável de estudos, né? Organização, se for o caso de organização, música de fundo, se for o caso de música de fundo, mas tenha esse ambiente favorável, tenha um ambiente organizado para os estudos, tenha um ambiente pronto para os estudos. E se nesse ambiente a música se encaixar, encaixe a música e o tipo específico de música. Se a música não se encaixar, não encaixe a música e fiquem no silêncio. Eu hoje prefiro o silêncio, então, mas eu prefiro o silêncio com muita organização, porque quando eu vou para o estudo, para os meus blocos de estudo, tá tudo pronto. Então o primeiro bloco já está lá, o que eu preciso, tais livros, tais papéis, tais instrumentos, tudo aquilo, eu chego, sento e começo a estudar. E assim funciona, e assim flui, e assim vai para frente, né? Comigo é assim que funciona. Bom, pessoal, espero que essas dicas possam ajudar vocês também. Quem chegou até aqui já sabe, emoji de coruja nos comentários para saber que vocês chegaram até aqui no final do vídeo. E eu peço para vocês comentarem aqui nos comentários também outras dicas que vocês utilizam para manter o foco. Até o próximo vídeo.